E para os irmãos que estão no templo, novamente eu os saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A partir de agora estamos transmitindo o culto, tá bom? Pelo Facebook. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias na Epístola aos Efésios. Encontre, por gentileza, o capítulo 4. Epístola aos Efésios, capítulo 4, nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 6. E assim que forem encontrando, eu peço que se coloquem em pé, em reverência à palavra do Senhor. Efésios, capítulo 4, do 1 ao 6. Nesta Bíblia aqui, tem um subtítulo, a unidade da fé. O autor, ao ler, ao analisar o texto, chegou à conclusão que esse subtítulo cairia bem. Esse subtítulo, ele não se encontra na língua original, nos textos originais sagrados, tá bom? São as editoras que colocam para que nós, leitores das Escrituras, possamos nos encontrar e entender mais ou menos o que aquele título está falando. Aí nós vamos lendo e vamos, olha, interessante. Mas há grupo de estudos a qual o professor ele pede para você ler novamente o texto, você esconde o subtítulo que está na Bíblia, a Bíblia que você adquiriu, e você, ao ler o texto, você encontre outros assuntos, até outro subtítulo, para você entender que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela se renova. Tá bom? Mas o subtítulo aqui está falando sobre a unidade da fé. E realmente, quando lemos, está falando da união do corpo de Cristo. A partir do versículo 1, eu estou lendo na Bíblia Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana no Brasil. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Até aqui. Oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, suplicamos a tua bênção, a tua direção para esta mensagem. Suplicamos que o teu Espírito Santo nos conduza na mesma. Glorifica o teu nome, Senhor, que nós diminuamos e que o Senhor cresça. Fale conosco através da tua palavra. Aplique a tua palavra em nossos corações e que pela tua graça e misericórdia possamos praticá-la. Pedimos estas bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar. Ao ler o texto, vocês devem ter observado com cautela como o autor aqui, o apóstolo Paulo, está ensinando a igreja a viver em unidade, em união, em perfeita harmonia, sem brigalhada, sem contradições escriturísticas, que olhem para Jesus e entendam quem Ele é, como Ele quer que vivamos. Embora nós vivemos em um país, somos num país democrático, a igreja, o povo de Deus também é assim. Nós podemos pensar, nós podemos argumentar, nós podemos raciocinar, nós podemos, às vezes até divergir de algumas coisas, mas quando a Bíblia é aberta e nós lemos a palavra e o Espírito Santo nos conduz, embora o Senhor aplique a sua palavra no coração de cada um como Ele aprove ou como Ele quer, nós precisamos entender que a Bíblia ela está falando por ela mesma, ou ela mesma, porque a Bíblia, né, é feminino. A Bíblia interpreta ela mesma. E nesse quesito que a Bíblia está falando com você, não tem como divergir os pensamentos. Não tem como algum ir para um lado, o outro ir para o outro. Não tem como você procurar fazer a tua vontade e não a vontade de Deus. Isso aqui está no contexto do que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Éfeso.
A igreja de Éfeso, ela é citada também em Apocalipse, quando ela é feito ali epístolas para orientar a igreja. E ali, a igreja de Éfeso, é dita que eles se desviaram do primeiro amor. Paulo aqui está dizendo que eles andassem em unidade. E por um tempo a igreja andou em unidade, e Cristo abençoou a igreja em Éfeso, que é essa epístola. Alguns historiadores dizem que foi direcionado diretamente para a igreja em Éfeso, mas em Éfeso, na região de Éfeso, que é a Ásia Menor, tinham várias outras igrejas. Então, alguns dizem que essa carta foi uma carta circular, que circulou em várias igrejas, as mensagens do apóstolo Paulo, as orientações do apóstolo Paulo. Hoje, a Ásia Menor está na região da atual Turquia. Pois bem, dentro do contexto de a unidade da igreja, a unidade da fé, ou a unidade entre os irmãos, o apóstolo Paulo está falando de serviço, de como devemos servir ao Senhor, de que maneira nós servimos ao Senhor, e como deve ser o nosso comportamento nesse servir ao Senhor. Servir e obedecer ao Senhor, nós sabemos, eu e você, que é uma bênção. Porém, eu quero ser sincero com vocês, servir ao Senhor é uma bênção, é muito bom, mas tem os seus custos. Tem ou não tem, irmão Mateus? Custa ou não custa? Tem ou não tem, Braia? Custo servir ao Senhor? Tem os seus custos. Tem ou não tem, irmão Gêner? Tem, servir ao Senhor tem os seus custos. Que esse custo nós podemos dizer que é justamente o ato de obedecer. E para obedecer você tem que ter disposição em obedecer. No caso aqui, o apóstolo Paulo, ele estava preso quando ele escreveu essa epístola. Esse era o custo que ele estava pagando. Aqui dentro da historicidade da Bíblia, foi a sua primeira prisão. Ele estava preso em Roma porque ele apelou para César. Então ele foi levado preso até Roma. Quando ele saiu lá, os outros foram mandados para a carceragem. E Paulo foi permitido, porque ele também era um cidadão romano, ele alugar uma casa. E nesta casa ele começou a receber visita dos irmãos que eram convertidos ali em Roma. Ele começou a orientar aqueles irmãos, pregar o evangelho. E com ele ficava um guarda, um soldado romano. Para justamente não haver fuga, uma espécie de prisão domiciliar. Foi permitido ele alugar uma casa, ficar ali na sua casa, pagando o aluguel, e podia ter contato com esses irmãos. E se ele fosse se ausentar para algum lugar, aquele soldado tinha que acompanhar. Tanto é que no capítulo 6 de Efésios, ele fala da armadura de Deus. E ele destrincha ali uma armadura romana. O capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé. Porque ele tem um guarda o acompanhando. Então ele sabia muito bem como era uma armadura romana. Só que ele usa essa armadura para tipificar coisas espirituais. Mas respeitando o texto e o contexto, ele estava preso na sua primeira prisão em Roma, justamente por servir e obedecer ao Senhor. Esse era o custo que ele estava pagando. E essa epístola aos Efésios, os historiadores falam que ela foi inclusive escrita quando ele estava nessa prisão domiciliar. E de lá também ele escreveu a epístola aos Filipenses, a epístola aos Colossenses e a epístola a Filemon, que são chamadas dentro do estudo da Bíblia epístolas da prisão. E esse relato histórico está relatado também em Atos 28. No capítulo 28 de Atos, é citado ali no Atos, na Bíblia, é citado ali que Paulo estava passando essa situação, a partir do versículo 16, que vai até o versículo 31. Esse é o custo. Tem custado para você servir a Deus? Pois saiba que tem um custo. Servir a Deus não é uma reuniãozinha de final de semana, aquela reunião de quarta-feira, não é simplesmente um convívio social, vai muito além. Hoje, ainda há pouco, nós tomamos a ceia do Senhor. Mas é só um frasquinho bem pequenininho, que para mim, que tem essa pança enorme, não dá em nada, né? De suco de uva, coisa... E um pedacinho de pão menor ainda para ajudar. Bem que poderia ser um bolachão daquele, né? Pão ázimo, sem a fermento, para quebrar, para fazer todo aquilo que Jesus fez no ano passado. Mas essa não é a intenção. A intenção é: façam isto em memória de mim, lembre-se de mim. Exigiu de nós. Porque para tomar ceia, você tem que analisar a si mesmo, pedir perdão pelo que isso fez, confessar diante do Senhor, analisar tudo, e assim comer do pão e beber do cálice. Se comer de modo indigno, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Esse é o preço.
Então, para tomar a ceia, nós oramos, nos preparamos, tivemos a semana toda de preparo, e ainda aqui no templo tivemos que orar, confessar, para não tomar de modo indigno. Poxa, a gente tem tanto problema, tanta dificuldade, tanta coisa para resolver. Dificuldade familiar, dificuldade muitas vezes financeira, dificuldade de relacionamento, dificuldade em saúde, e ainda causar mais dificuldade para nós por não tomar a ceia de modo digno? Não, esse não é o pensamento do crente. O crente, ele obedece para andar de acordo com a palavra do Senhor. Então, o texto que lemos, nós vamos analisar dentro do seguinte tema: como deve ser o constante procedimento de quem serve ao Senhor? Já que Paulo está falando de unidade da igreja. Como deve ser o constante procedimento de quem serve ao Senhor? Como deve ser a constância na sua vida? Como ele deve se comportar? O seu procedimento constante, como deve ser de quem serve ao Senhor? Voltando, e você mantém o texto aberto, nós vamos lendo os versículos e vamos trazendo princípios espirituais aos nossos corações. Primeiro, quem serve ao Senhor, quem serve e obedece ao Senhor, deve andar de modo digno do seu chamado. Lembra? A ceia você tem que tomar de modo digno. Então, aqui nós vemos o primeiro versículo, o versículo 1 do capítulo 4. O versículo está aqui, Efésios 4:1. Eu estou seguindo na Bíblia Corrigida Fiel, que diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Sabe o que é um rogo? O rogo é isso aqui. Meus queridos, por favor, eu peço para vocês que andem de acordo com aquilo que vocês foram chamados. Por favor, pensem, meus irmãos, pensem. Por favor, não desobedeçam. Isto, na língua portuguesa, é a força da expressão da palavra rogo. É um pedido. É algo que o autor está usando as suas forças para poder aquele que é o seu ouvinte entender que ele está pedindo por tudo que é, como usar uma expressão aqui que pode ser, o Espírito Santo já me brecou aqui na cabeça. Mas ele está se esforçando para que a pessoa, o leitor, entenda. Então ele começa assim: rogo-vos, pois eu, aí a situação que ele estava, conforme Atos capítulo 28, o preso do Senhor, porque ele mesmo que estivesse na sua casa alugada, ele estava em prisão domiciliar. Agora imagine, você está indo para um canto, aquele homem, aquele soldado grandão, todo equipado, seguindo você. Não tem privacidade. Todo canto que ele ia, aquele soldado tinha que estar perto, porque era a ordem do imperador romano, já que ele apelou para César. Pois bem, ele fala: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fortes chamados. Aí uma pergunta: qual é a tua vocação? Tu foi chamado para quê? Para ir para o céu ou para ir para o inferno? Aí você vai dizer: óbvio que foi para o céu, pastor, eu me converti a Jesus. Então se comporte como cidadão do céu. Vou lhe dar uma ilustração simples. Eu vou imitar aqui um senhor de idade. A ilustração é simples. Conta-se a história que um senhor de idade que morava em um vilarejo, e aquele vilarejo tornou-se um bairro. E ele já idoso, se criou ali a vida toda, ele era convertido, e ele viu aquela geração daquelas famílias crescerem, formarem famílias, e os crentes iam para a igreja, as mães, os pais, e alguns adolescentes também. Então ele está contando para uma colega dele da mesma idade, um conversando com o outro: compadre, que situação chegamos? Aí o compadre: o que houve? Compadre, eu vi esse vilarejo desenvolver. Eu vi, compadre, esse povo aqui crescer. Eu vi essas meninas que hoje são tudo mãe de família, desenvolver e construir suas famílias. Aí veio um ministério evangélico, abriu uma igreja no bairro. Ai, que bênção, compadre, que bênção. Como é bom ouvir falar de Jesus, e até eu me converti. E hoje, final de semana, aquele mundaréu de crente indo para a igreja, inclusive eu. Mas não sei o porquê, compadre. Não sei o porquê. A nova geração acho que não entendeu o que é ser cristão. Mas por que, homem? Depois que termina o culto, aqueles jovens pegam suas motocicletas, alguns com suas esposas, outros com suas namoradas,
com adesivos no tanque da moto, adesivo do lado da moto, eu sou de Jesus. Como é bonito ver aquilo. A gente chega na igreja, aquele mundaréu de moto, compadre, e aquelas frases, eu sou de Jesus, Jesus te ama, mas quando termina o culto, cada um sobe na sua moto e sai andando na cidade com aqueles escape barulhento, sem respeitar idoso, sem respeitar criança, sem respeitar autista, sem respeitar ninguém. E aquele tanque escrito, eu sou de Jesus, e aquele povo que está em cima daquela moto, andando igual ao filho de Satanás e não de Jesus. A vocação que fomos chamados é para sermos cristãos salvos, sal da terra e luz do mundo. Se andamos ao contrário, nós não estamos em obediência à palavra do Senhor. Porque a primeira coisa que nós aprendemos, quem serve e obedece ao Senhor, deve andar de modo digno do seu chamado, e não de modo indigno. Você é cristão, então ande e se comporte como cristão. Haja como cristão, se vista como cristão. Pense como cristão, converse como cristão. Participe de situações onde tem cristãos. Se for participar de situações onde tem incrédulos, é para ganhá-los para Cristo, é no teu ambiente de trabalho, mas ali onde você está, você é um cristão, é sal da terra e é luz do mundo. Caso contrário, escandaliza, como eu dei a ilustração, um simples senhor, que embora admirando as motos, escrito com os adesivos no tanque, eu sou de Jesus, mas ao sair do culto, algazarra, baderna, barulho ensurdecedor, e andando igual como não fosse filho de Jesus, desrespeitando sinais de trânsito, desrespeitando pessoas que estão na rua. O culto parece que não serviu para nada. Então, quem serve e obedece ao Senhor deve andar de modo digno do seu chamado. E é um rogo do apóstolo Paulo. A vocação que você e eu fomos chamados foi para sermos filho da eternidade e não filho da perdição. Ande de acordo com a vontade de Deus. Segunda coisa, respeitando o texto, está no versículo de número 2 e número 3. Quem serve e obedece ao Senhor deve ser humilde. Eu deveria ter listado aqui na nossa tela. Quem serve e obedece ao Senhor começa assim, deve ser humilde. Não confunda humildade com pobreza. Tenha um coração pronto. O que é uma pessoa humilde? Um coração pronto para ouvir os conselhos, um coração pronto para perdoar, um coração pronto para se colocar à disposição de ser até repreendido. Ser um coração humilde. Quem serve e obedece ao Senhor deve ter um coração humilde, manso. O coração não pode ser bravo. Deve aguentar um pouco mais, que é a palavra longanimidade que aparece. Deve suportar uns aos outros em amor. Está essa expressão, está esse acréscimo, o versículo de número 2. Deve suportar uns aos outros em amor. Porque vai ter novo convertido chegando na igreja. Mesmo pessoas que já têm uma certa caminhada cristã, mas ainda se comporta como menino na fé, como menina na fé. Ainda se comporta como neófito, novo convertido. E você tem que servir de suporte para essa pessoa, em amor. Você tem que, de uma certa forma, suportar as suas ações que ainda não condizem com a plenitude da palavra de Deus. Em amor. E quem ama é benigno, é paciente, é longânimo, não se exaspera, não se ensoberbece, não se ressente do mal, não age inconvenientemente, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Você só suporta porque você é uma pessoa que já está num patamar espiritual e você sabe que o Espírito Santo, se aquela pessoa deixar, ele vai fazer maravilhas na vida dela. Aquelas atitudes que ele ou ela tem, você sabe, se você continuar orando por ele, orando por ela, o Espírito Santo vai mudar aquela atitude e ele ou ela se tornará um verdadeiro homem e uma verdadeira mulher de Deus. Por isso que você suporta em amor. Quem ama ou quem serve e obedece ao Senhor deve ser humilde, manso, aguentar um pouco mais, que está dentro do suportar os outros em amor.
Ele procura guardar a unidade do Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo habitam em você. Onde está o povo de Deus, o Senhor está lá. Onde está 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor também está lá. Você vai ser um promotor de união e não de desunião. Você vai fazer questão que a igreja esteja unida, que os irmãos estejam em confraternização, que os irmãos estejam em comunhão. Você e eu faremos questão, porque quem ama e serve ao Senhor, quem serve e obedece ao Senhor, ele deve guardar a unidade do Espírito, que é inclusive a ligação da paz. Que o texto que aparece aqui, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que é um vínculo? Um elo, uma ligação. O Senhor Jesus Cristo é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Se você tem Jesus Cristo, você vai querer ter paz com todos os teus irmãos. E você vai ser um promotor dessa paz. E é isso que Paulo está falando naquele subtema, naquele tema, a unidade da fé. Porque quem ama e serve ao Senhor age desta forma. Ele é digno da vocação que ele foi chamado, ele age com dignidade. E ele é um promotor da unidade do Espírito, ele é um promotor da paz, e ele se serve e obedece ao Senhor. Ele é humilde, ele é manso, ele é longânimo, ele suporta uns aos outros em amor. Lembremos que chamar a atenção de um irmão, de uma irmã, que você vê que está reincidindo no mesmo erro, mesmo chamando a atenção, você vai chamar a atenção em amor. Você vai marcar um almoço na tua casa, um café, para você ter uma conversa com aquele irmão, com aquela irmã, para tentar orientá-lo, orientá-la, e ler as escrituras, que não é você, é as escrituras que estão dizendo, para aquele irmão, aquela irmã entender que aquela conversa está sendo feita em amor, porque você é um promotor da paz. Você está querendo manter a unidade do Espírito. Senão aquele irmão é aquela irmã, se continuar daquele jeito, ele vai inflamar um, vai inflamar outro, e o título do capítulo 4 de Efésios, que é a unidade da fé, vai pelo beleléu, vai pelo ralo. E finalmente a terceira coisa, quem serve e obedece ao Senhor, deve ter o conhecimento pleno, de que você sabe disso, há um só corpo. Lembra do vínculo e a unidade do Espírito? Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Se você é dedo, e eu sou unha, não me menospreze porque eu sou unha. Eu tenho a minha função no corpo de Cristo. Se você é orelha no corpo de Cristo, estou falando para cristãos espirituais, e eu sou nariz, não me menospreze, porque eu sou apenas o nariz. E tem uns cravinhos aqui para encher a paciência, que você ouve muito bem, você é uma pessoa antenada nas coisas espirituais, rapidamente você capta, porque você tem uma boa audição espiritual, mas eu sou apenas o nariz, eu só vou sentir se algo feder ou se algo cheirar. Não me menospreze, isso é manter a unidade da fé. Observe o que o texto vai dizendo, o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6. Começa assim, há um só Espírito, começa assim. Então, quem serve e obedece ao Senhor, deve ter o conhecimento que há um só corpo, começa assim, um só Espírito. Como também fortes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Vocês não foram chamados para morar no mesmo céu que eu? Sim ou não, irmã Raíssa? Sim ou não, irmã Socorro? Você não vai morar no mesmo céu que eu? Por que não dá para me aturar aqui? Essa é a unidade na fé. Se você serve ao Senhor, você vai entender que há um só corpo, um só Espírito, né? Como também fortes chamados, há uma só esperança da vossa vocação. Você vai para o céu, você já tem um selo do Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo vai concluindo da seguinte forma. Vocês entenderam agora o recado? Então eu vou concluir. Um só Senhor, há um só Senhor, uma só fé. Pastor, mas o senhor começou falando de divergência de pensamentos. Estou falando, às vezes você tem um pensamento, você tem uma posição, você ouve muitas pregações e você às vezes fez uma salada na cabeça, então você criou uma linha de raciocínio. Mas quando vem para a Bíblia e você começa a ler a Bíblia junto comigo, você vai entendendo, o Espírito Santo vai aplicar no teu coração, no meu coração, mas a Bíblia está interpretando ela mesma. Está falando por ela mesma. Então, há um só corpo, uma só fé, um só batismo. Mas por que, pastor, a
igreja o batismo é assim, na outra é assim, na outra é assado. Porque falta seguir a unidade na fé. Lê a Bíblia juntos. Quem dera que todos nós que estamos na frente dos ministérios pudéssemos nos reunir sem griteiro, sem animosidade, sabe? E todos lessem a Bíblia, preferência na mesma versão, lessem a Bíblia para entender que a Bíblia fala por si só, que quem batiza de um jeito e quem batiza no outro estão por causa de força de denominações, de força de homens, de argumento de homens, e não porque a Bíblia está dizendo. Aí pegar os contextos bíblicos, como é que aconteceu o batismo no passado, e por que hoje é batizado assim? Aí tudo tem uma explicação. Já expliquei para os irmãos como é que os nossos irmãos lá nas tribos indígenas tomam a Santa Ceia do Senhor. Porque até chegar em uma cidade mais próxima para comprar um suco de uva, que leva 2, 3 horas em um motorzinho rabeta, com a hélice pequena na ponta, para comprar um suco de uva para fazer a ceia, eles fazem do suco do açaí. E como é forte, é acrescentado um pouco de água ali para não ficar tão forte, porque tem muito ferro no suco do açaí, no origination, né? No açaí paraense, no açaí amazonense. Então, se você tem problema com ferro, você vai tomar, você vai ter uma azia terrível. Então, dá uma gabaritada nele, aí você toma. E o pão? Para ir comprar pão, tem que ir na mesma cidade, na mesma distância. Então, os irmãos fazem uma espécie de um bolo de mandioca adocicado, coisa mais gostosa, com castanha do Pará envolvida no meio. E ali eles celebram a ceia, porque a força da ceia está na obediência. Aquilo ali é um simbolismo. E tudo que eu falei pela manhã, eles falam também. E explicam que para tomar aquele suco de açaí, que representa o sangue de Cristo, e aquele pedacinho de pé de moleque, como eles chamam, ou bolo de mandioca, que representa o corpo de Cristo, não se pode tomar indignamente. Aí na próxima oportunidade, o irmão vai na cidade e traz os mantimentos, e traz o suco de uva, e traz o pão, né? Quando alguém não tem ali a habilidade de fazer um pão caseiro, e celebra o ceia justamente com o pão e o suco de uva, numa outra oportunidade, numa outra ocasião. E nenhum deles vai para o inferno, porque entenderam que estão vivendo e andando no corpo em um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Na Bíblia atualizada, está em todos e age por meio de todos. O Espírito Santo que está em mim está em você. Mas por que, pastor, que às vezes eu não consigo compreender isso aqui, ou eu não tenho essa capacidade de decorar tantos textos? É porque no corpo de Cristo cada um tem sua função. Você tem um dom. Quando Deus te salvou, Ele te deu um dom para você exercer na igreja. Se você não está exercendo o teu dom, a culpa não é minha. Converse com Deus. Se explique para Ele. Se você queria participar hoje contando o testemunho e você não participou, a culpa não é minha. O Espírito Santo me deu ordem para te dar a oportunidade. Você não participou, se entenda com Deus. Você não exerceu o teu dom. Se você queria cantar, mas não tem um dom de cantar, você poderia ter pedido para a irmã Cássia, você poderia ter sugerido, como foi sugerido esta semana, um louvor, que já está no grupo, vou cifrar para a gente cantar com a igreja, que é um hino antigo, que faz tempo que não canta, mas foi sugerido. E a pessoa que sugeriu vai cantar junto conosco. Deus te fez lembrar. Então, como deve ser? Vou concluir. O constante procedimento de quem serve ao Senhor deve ser assim. Primeiro, andar de modo digno do seu chamado. Segundo, é uma lista. Ser humilde, ser manso, ser longânimo, suportar uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz, ou a ligação da paz. Terceiro, você deve ter o conhecimento pleno de que há um só corpo, um só Espírito, um só Deus, um só batismo, uma só esperança, uma só fé. A unidade, é por isso que, lembra do tema? Obrigado, irmão. O tema é a unidade da fé. Se você e eu servimos ao Senhor, ao olhar para a Bíblia, você só se submete à palavra de Deus. Agora eu vou concluir da seguinte forma.
Tem ou não tem custo servir ao Senhor? Tem. Muitas vezes não é fácil servir de suporte para o teu irmão. Você suporta, você ora, e o teu irmão, ou veja a tua irmã, está sempre rescindindo no mesmo erro, cometendo o mesmo erro. E você tem que suportar em amor. Meu Deus, quando essa irmã vai amadurecer espiritualmente? Meu Senhor, tem misericórdia. Quando é que meu irmão, minha irmã vai trabalhar a fé no seu coração? Quando é que vai parar de duvidar do Senhor? Tem um custo. Aí você às vezes está orando, 3 da manhã. Já está chegando o sono, você está orando de joelhos, já está doendo os joelhos. E a pessoa por quem você está orando, sabe o que ela está fazendo? Está dormindo, está roncando. E você sofrendo por ela, orando por ela. Por quê? Porque você está suportando em amor. Está servindo de suporte porque ama. E ela simplesmente era para estar no mesmo horário acordada, orando pela sua vida medíocre, pela sua vida hipócrita, que ainda não foi transformada, que não deixou ser transformada, e você está sofrendo pela pessoa. Não tem um custo isso? Não tem, irmão Roberto? Isso tem um custo. Que a medicina te dá um período para você descansar, para recuperar todas as tuas forças. Se você corta isso, você não recupera nunca mais aquele sono. Mas você está orando por alguém. E Deus te dá a graça de aqueles neurônios que eram para ser reconstruídos naquele horário que você estava orando. Deus te dá a graça e você mantém a tua saúde plena, a tua imunidade boa, porque você está orando, não é para qualquer um, você está orando para o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Adonai. Você está orando para Ele, está falando com Ele, está usando o nome do Filho dele, Jesus Cristo. Mas isso tem um custo. Chegar até aqui custou a cada um de nós. Quem veio de carro, queimou combustível no tanque. Combustível, ninguém vai na tua casa levar. Olha, eu trouxe aqui 150 litros de combustível, para você não faltar culto mais. Olha, eu trouxe aqui o cartão combustível. Irmão Samuel, que mora mais longe de nós, daqui a pouco vai ter que retornar para a cidade a mais de 20 quilômetros daqui. Sabia que o irmão Samuel, nessas idas e vindas, ele já encontrou lobo-guará na estrada? Sabia que o irmão Samuel, nessas idas e vindas, ele já tomou susto com capivara na pista? Grandes capivaras, porque a estrada lá é calma, tranquila, até a cidade de Lourdes. Sabia que o irmão Samuel, no tempo que ele se converteu aqui, o carro dele já quebrou mais de uma vez? Ele custou um preço altíssimo de quase que fazer o motor todo. Simplesmente vindo à casa de Deus. Sabia que o irmão Kleber, num tempo desse, ia pregar e o carro dele estava estacionado aqui na frente, e uma pessoa bêbada dobrou lá a esquina sem direção e bateu no carro dele, que bateu no carro do irmão Reinaldo, que fez um estrago terrível, e o irmão Kleber ia transmitir a pregação? Sabia que um dia terminou o culto e o irmão Kleber estava muito atalentado, muito atrapalhado, com muita dificuldade para resolver, e muito aflito, e saiu. Ele crê que deu um apagão nele, e ele subiu com o carro na calçada e por pouco, né, não perde a vida, quase bate no muro, perdeu os 2 pneus novos que tinha acabado de colocar e arrebentou todo o carro por baixo. E tinha acabado de sair do culto. Pastor, você está me amedrontando? Eu estou dizendo para vocês que se vocês chegaram até aqui é porque o Deus do impossível que a irmã Mancássia cantou trouxe vocês. E é o Deus do impossível que há de levá-lo de volta. Porque vocês vieram obedecer ao Senhor. Quem garante que vocês vão chegar em paz em casa? Só o próprio Senhor. Quem ama e serve ao Senhor, o obedece. E pelo ato de obediência, Deus há de protegê-los. Mas creia. Porque se você não crê, acontecer algo, e o pastor me enganou. Você não creu. Você não acreditou que Deus ia te proteger. Acredite, creia. Creia que existe um céu, creia que existe uma vida eterna, creia que o Espírito Santo está em você, creia que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você não crê, você pode ler Bíblia, você pode conhecer a Bíblia até melhor que eu. Pode ter lido já mais de 30 vezes a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas se você não aplica no teu coração, quem entrou aqui na igreja que está com 1 ano e meio e já leu a Bíblia, agora conseguiu ler a Bíblia, ele vai te dar um banho de fé. Porque você lê, mas não crê, não aplica no coração, não traz para a sua vida. Que Deus
Aplique a sua palavra em nossos corações e que entendamos que viver na fé e viver a unidade na fé é algo prático e não algo teórico. Isso aqui que estamos fazendo é algo prático. E vamos já encerrar o culto para nós ir ali para o lado e viver algo na prática, que é comunhão. Se você sair correndo depois do culto, você não entendeu nada da pregação. Mas se você pelo menos for ali do lado, rapidamente, e ter um momento de comunhão, você entendeu toda a pregação. A unidade na fé. Quem ama e serve ao Senhor é manso, é humilde, é promotor de união. Isso é evangelho na prática. E Paulo estava escrevendo aos Efésios, adivinha onde ele estava? Preso. Preso. Ele poderia ter dito, eu quero que esses irmãos de Éfeso se virem. Não tem as escrituras? Não tem os outros apóstolos? Que se virem. Se virem, que acordem de madrugada, que orem, que eu estou enrolado aqui com esse soldado romano. Eu estou preso, eu estou pagando aluguel. Eu tinha casa. A minha cidade de Damasco é uma cidade rica. Meu pai tinha posses. Eu estudei com Gamaliel, a escola mais cara da época, a que mais ensinava na época. Paulo tinha posses. Paulo dominava mais de uma língua. Não era para estar naquela situação. Mas por servir a Cristo e por não negar Cristo, entrou em uma situação. Teve um custo. Mas nesse custo ele estava promovendo a unidade na fé dos irmãos lá na Ásia Menor. Essa epístola chegou lá. Entendam? Por isso, quando você está orando 3 da manhã e vê que teu irmão está dormindo, não importa. Você está simplesmente mandando uma epístola espiritual lá enquanto ele ou ela está dormindo. Tem custo, não tem? Isso é ser cristão. Bem-vindos ao cristianismo. Que Deus abençoe a vossa vida e aplique a palavra de Deus em teu coração. Que é o Espírito Santo a função de aplicar na vida de cada um de nós. Coloque-se em pé, por gentileza, e vamos orar. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, aplica a tua palavra aos nossos corações. Esta pregação bíblica, versículo por versículo, só o teu Espírito Santo pode aplicar a nossas vidas e nos fazer colocar em prática. Tiago nos orienta que nós devemos nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Nós não queremos ser enganados por nós mesmos. Nós não queremos nos enganar. Nós queremos viver esta fé, viver essa plenitude, viver esta esperança, sentir o teu Espírito Santo ardendo em nós. Por isso pedimos que aplique a tua vontade e a tua palavra em nós. Leve-nos em paz aos nossos lares, Senhor. Estamos orando por toda a tua igreja, estamos orando por todos nós e nossas famílias. Estamos pedindo que nos dê uma excelente semana. Nos livre de todo mal, nos livre do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, nos livre das doenças incuráveis e das curáveis também. Cura o teu povo que está tossindo, cura o teu povo, meu Senhor Deus, que está com dificuldade em suas saúdes. Só o Senhor pode curar. A medicina ajuda, a medicina passa os remédios, mas o Senhor precisa, Deus, ajudar com que esses remédios façam efeito e que seja o remédio certo para ajudar o nosso corpo a vencer essas enfermidades. Esse tempo seco, esse tempo, ó Deus, frio, peço do Senhor que nos abençoe e nos proteja. E aquela família, meu Pai, que está sofrendo neste momento por aquele acidente gravíssimo, que pelo que sabemos houve perda de vidas. Em nome de Jesus, conforta os seus corações. Nós estamos sentindo a dor daquela família. Nós não concordamos, Senhor Deus, com as atitudes que muitos tomam. Às vezes não sabemos o ápice de tudo, não sabemos o que de fato aconteceu dentro do acidente, mas nós nos condoemos com a família e sentimos muito por essa vida que se foi. Oramos por todos nós, que o Senhor nos proteja e nos livre de todo mal. Nos leve em paz aos nossos lares e não deixe que nenhum mal nos aconteça. E no momento agora de comunhão que teremos, que os alimentos façam bem aos nossos corpos. Não só quando comermos, mas também na digestão durante o período noturno. Pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo erga suas mãos para os céus. O amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, agora e para todo sempre. E quem crê diz... Amém. Deus abençoe os irmãos. O nosso culto está encerrado. Tenham todos uma excelente semana.